pastor leva suas ovelhas em segurança. Vamos cantar sobre isso novamente? Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado. Beleza, galera que tá chegando aí? A gente já vai começar daqui a pouco, hein? Vou baixar um pouquinho aqui. Feliz sábado, quem tá chegando aí, se quiser registrar o seu pedido, fica à vontade, tá? Seu pedido, seu agradecimento, fica à vontade. Eu entrei um pouquinho antes para vocês poderem ter essa liberdade aí, né? A gente vai estar começando às 6h30, né? Mas é bom que vocês tenham 10 minutinhos aí para estar deixando os pedidos, agradecimentos de vocês, tá bom? Então fique à vontade aí, tá bom? Para deixar o seu pedido, o seu agradecimento. Como estão vocês aí? Como foi a semana de vocês? Consigo ver algumas pessoas aqui. Flávio, Thaís, sejam bem-vindos. Flávio, Thaís, Lorena, seja bem-vinda também. Muito bom ter vocês aqui conosco. Descansar e a jornada continuar com Ele, com Ele. E aí, galera, como que vocês estão? Como foi a semana de vocês? Foi corrido? Como tá sendo essa quarentena aí? Fala pra mim aí, como tá sendo a quarentena pra vocês? Vocês têm algum pedido especial aí? Alguma coisa pra falar? A gente tem 8 minutinhos aí, só 8 minutinhos. Vocês podem ficar à vontade aí pra deixar o seu pedido e agradecimento. Thaís Cunha, estamos assistindo. Muito bem, Thaís, é isso aí. Feliz sábado para você aí, manda um abraço para sua família. Giovana e Luísa chegou aí também. Que Deus abençoe você, seja bem-vinda. Vamos começar daqui 8 minutinhos. Vocês que estão chegando podem estar deixando o seu pedido, seu agradecimento. Fiquem à vontade aí para comentar. Compartilhe com seus amigos aí também, tá bom? Compartilhe no Facebook, de repente tem alguém que pode gostar de assistir o culto, essa mensagem pode atingir o coração de alguém, né? Então, o simples ato de compartilhar pode salvar, né? Um simples clique pode mudar a vida de alguém. Então, devemos usar a tecnologia da melhor maneira possível aí. Eu tô olhando pra tela, não tô olhando pra câmera. Agora que eu me toquei, eu tenho que olhar pra câmera. Tô olhando pra tela. Ai. Tá bom, então. Mais 7 minutinhos. Vamos colocar uma outra musiquinha aqui enquanto isso. Enquanto vocês podem deixar o pedido de vocês aí, tá? Eu vou colocar mais uma musiquinha aqui pra ir rodando. Mas aí vocês fiquem à vontade aí pra tá deixando seu pedido de agradecimento. É só você entrar no meu Facebook. O meu Facebook tá transmitindo ao vivo lá.
ao mundo anunciar que voltará. E parece incomum a razão da minha fé. Como pode alguém ainda ser fiel? Muitos correm por aí, o sucesso querem ter, mas prefiro continuar na contramão. Vou mostrar de quem eu sou, quem um dia me salvou. Decidi seguir o que Deus tem pra mim. Feliz sábado, Jô. Feliz sábado, Danilo. Chegou aí também. Deus abençoe. Pode deixar o pedido de vocês, tá bom? Quem tiver um pedido especial, agradecimento, pode deixar nos comentários aí, tá bom? Se ouvir a sua voz é incomum, incomum, então eu sou de coração. Maria Madenir, feliz sábado. Obra incomum em mim. Com a fé que vem de ti, verdadeiro quero ser, para que outros possam ver tua face em mim. Eu me rendo ao teu poder, vem usar o meu viver. Se mandares tua voz, irei seguir. Se Jesus no coração for incomum, incomum eu quero ser até o fim. Eu não posso resistir ao seu amor, que me abraça com a força do perdão. Se ouvir a sua voz é incomum, incomum, então eu sou de coração. Eu entrego tudo aquilo que eu sou. Vem fazer, ó Pai, tua obra incomum em mim. Se ouvir a sua voz é incomum, incomum, então eu sou de coração. Eu entrego tudo aquilo que eu sou. Vem fazer, ó Pai, tua obra incomum em mim. Beleza, galera? Um feliz sábado para quem tá chegando agora. Pode deixar o seu pedido aí, seu agradecimento. Tá? O Danilo deixou o seu pedido aqui. O Danilo pede oração para que a família dele se converta e para que a palavra alcance a todos os necessitados, né? Então vamos orar aí pela família do Danilo. Tive o privilégio de conhecer a mãe, o pai dele, a irmã, pessoas muito boas, pessoas muito bondosas, né? Receptivas. Então realmente são pessoas muito especiais. E sem dúvida nenhuma, com oração, a nossa oração tem poder, né? Sem dúvida nenhuma, Deus transforma os corações. Chegamos aqui, Neide Elson. Seja bem-vindo, tá? Isso aí. O pessoal tá chegando aí. Danilo deixou seu pedido. Alguém mais quer deixar o pedido, agradecimento? Vocês estão meio tímidos aí. Pode ficar à vontade para deixar seu pedido, seu agradecimento aí. Tá bom? Não precisa ficar tímido não, tá? Pode deixar aí porque a gente vai orar daqui a pouquinho. O Danilo já pediu aqui. Vou até anotar aqui porque eu tenho uma memória assim que às vezes ela funciona, mas às vezes ela parece o Windows 98. Às vezes dá uma travada que você não... Danilo pela conversão da família. Ok. Pastor Renato, olha lá. Feliz sábado, que honra, hein? Que honra tê-lo aqui, hein? Feliz sábado. É isso aí, ó. Agora tá ficando bom, o pessoal tá chegando. Vai deixando o seu pedido. Thaís Cunha agradece pela família. Ó, ok, excelente. Muito bem. Temos 1 minuto. Quem mais gostaria de pedir, agradecer, fiquem à vontade.
Só digitar aí nos comentários. Neide Elson Machado. Peço oração pela minha ida para o campo, que eu corra logo. É isso aí. Então, mais alguém? É igual o cara que vende no trem, né? Mais alguém? Alguém mais? É isso aí. Deu 6:30, tá? Então eu vou convidar vocês para orar nesse momento comigo, para que possamos partilhar, para que possamos meditar um pouco na palavra de Deus nesta noite. Tá bom? Então convido você, de onde você está aí, para que você curve a sua fronte, para que possamos orar a Deus. Senhor Deus, bondoso Pai, agradecemos mais um sábado na Tua presença. Agradecemos porque o Senhor tem nos protegido a nossa família. Que o Senhor tem nos abençoado mesmo nesse momento difícil. O Senhor não tem nos abandonado, Pai. Que o Senhor possa abençoar a cada pessoa aqui, cada pessoa na live, seus familiares, Pai. Pedimos em especial aí pelo Danilo e sua família. Ele ora pela conversão da sua família. Que o Teu Santo Espírito possa agir no coração deles, Pai. E que eles possam conhecer a verdade cada vez mais. Que o Danilo possa ser uma luz no lar dele, Pai. Para que possa conduzir a família dele aos pés de Cristo, Pai. Pedimos pelo Neide Elson, que também tem o seu pedido. Quer ir ao campo também. Que o Senhor o abençoe. Que o Senhor abençoe a cada pedido aqui falado, a cada pedido que está no coração de cada um e não foi manifesto. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. É a mensagem dessa noite que eu trouxe para vocês, toda especial. Inclusive, eu preciso focalizar o verso. Lucas 18, para quem quiser acompanhar. Lucas 18, 9 a 14, tá bom? Gostaria que você abrisse a palavra de Deus. Assim, quem a gente não pode orar pelos pedidos agora, a gente ora no final, tá bom? A gente ora no final para que a gente consiga orar por todos aí. Então, é Lucas 18, 9 a 14. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você estiver com a sua Bíblia aí, tá bom? E eu vou começar lendo aqui com vocês, que diz assim: Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então vou apresentar para vocês essa noite uma batalha. Essa batalha é do orgulho versus a humildade. Nós vamos analisar essas duas características, né, e vamos analisar pessoas que representam essas características nessa história. E eu estava curiando um pouco na internet, um dicionário, e eu procurei o significado de orgulho e de humildade, né? E o dicionário diz que o orgulho é o sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, aquela pessoa que se acha melhor do que os outros, porque conquistou alguma coisa, que está em alguma posição social, porque faz algo bem, né?
Excesso de amor próprio, né? Não é errado ter amor próprio, mas tudo em excesso faz mal, né? Até você tomar água, você morre afogado se você tomar água demais, né? Arrogância, soberba, né? Orgulho, humildade, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Modéstia, simplicidade. Então, humildade, né? Virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. A pessoa ela tem consciência de que ela tem limitações. Ela tem uma opinião muito humilde sobre si mesma, né? Então, humildade, consciência das próprias limitações, modéstia e simplicidade. E temos dois personagens aqui nessa história. De um lado, representando o orgulho, temos o fariseu. O fariseu chega para orar na igreja daquela época e ele apresenta algumas características aqui na história que você pode observar que ele é uma pessoa orgulhosa por causa dessas características que ele apresenta. Então, ele será a representação do orgulho aqui na história, né? Jesus sempre falava por parábolas, usava situações do cotidiano para dar lições para as pessoas, né? E aqui percebemos que ele tinha uma confiança excessiva em si mesmo. Ou seja, aqui quando ele chega, ele já se põe em pé e orava de si para si mesmo. Olha essa palavra que interessante. De si para si mesmo. Ou seja, ele orou mais para falar de si mesmo do que para falar com Deus. Ele orou mais para se elogiar e diminuir o que estava ao seu lado do que para, propriamente dito, para falar com Deus. Então ele orava de si para si mesmo, ele só pensava nele, engrandecia ele na oração do começo ao fim. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha só, diminuindo aquele que estava ao seu lado. A uma certa distância, mas estava ao seu lado. Então, ele pensava assim, sabe o que ele quis dizer com esse verso aqui, quando ele diz que não era como os demais homens? Ele queria mostrar assim, ainda bem, né? O Senhor deve estar orgulhoso por ter um servo como eu, tão fiel, devolvo o dízimo certinho, jejuo, não roubo, sou honesto, vou na sinagoga sempre. Então o Senhor deve ter orgulho de mim, o Senhor deve estar orgulhoso de mim. Então ele quase que queria que Deus agradecesse ele do que ele agradecesse a Deus, né? Ele quase falou, Senhor, agradece eu aí, porque ele pensava na cabeça dele, eu fico imaginando que Deus ele ficava lá no céu para os anjos, você vê, não sei o quê, ficava elogiando ele o tempo todo lá no céu para os anjos, você vê, olha lá, aquele lá é o cara, entendeu? Então ele tinha essa visão distorcida de si mesmo. E os fariseus, né? Os fariseus eram referência de piedade naquela época. Ou seja, você olhava um fariseu, a pessoa olhava um fariseu ali, falava, esse homem é um justo, esse homem é um cristão, esse homem sabe da Bíblia, conhece da Bíblia. Então eles eram padrão, era referência. Quando falava que era fariseu, era um status muito positivo, uma referência de exemplo de cristão, né? Então, ele se sentia por causa disso, por causa desse status, por causa desse conhecimento que ele tinha, por causa das coisas que ele tentava seguir as regras deles lá, né? Então, eles praticavam as regras, às vezes até fingiam que praticavam, o que importava era a aparência. Ele deveria aparentar ser alguém bom, certo? Mas a motivação era errada. A motivação dele era errada, porque ele fazia as coisas boas para ser reconhecido. Ele fazia as coisas boas para que as pessoas olhassem ele na praça e falavam, olha que cara legal, hein? Nossa, parabéns, você é um exemplo de cristão. Então ele amava os elogios, amava ser elogiado, e aquilo inflava o ego dele, e ele estufava o peito de uma tal maneira que ele se sentia muito orgulhoso com tudo aquilo, né? Então, na visão dele, ele era um exemplo de cristão, ele era infalível, ele era perfeito, ele não tinha erro nenhum, a ponto de olhar para o seu próximo e ver todos os erros possíveis, mas ele mesmo, no conceito dele próprio, não tinha erro nenhum. E qual era a característica de alguns fariseus naquela época, inclusive dele?
Eles tinham as regras deles, as tradições deles, as visões de como era um verdadeiro cristão. Você tem uma visão, né? Você fica pensando, um cristão de verdade, né? Cada um tem a sua visão, né? De como um cristão de verdade deve agir. Eu vou dizer uma verdade para você. Sua visão não está 100% correta. Não está. Você é ser humano. Nós não temos a visão 100% das coisas. Eu posso até arriscar dizer que está muito longe do ideal, da visão de Deus, do que deve ser um cristão. Então cada um tem, o cristão pode ser o quê? Aquele que usa terninho e gravata, vai na igreja todo sábado, canta, prega, dá estudo bíblico. O que mais que a gente pode considerar uma pessoa cristã? Então assim, os fariseus, eles tinham regras ali, eles determinavam regras. As pessoas que seguirem essas regras são cristãos. Cristãos não era esse termo usado, né? Naquela época. Eu estou usando que é o termo que a gente usa hoje em dia. Mas são exemplos de religiosos, exemplos de religião. E se essas pessoas não seguirem esse padrão, elas não são religiosas, verdadeiramente religiosas. Esse não prega? Não, todo cristão, todo crente tem que pregar. Não prega não serve. Esse não canta? Não serve, deixa esse aqui de canto. Esse não faz isso? Deixa de canto para lá. Esse não faz aquilo? Deixa de canto para lá. Então, quem não se adequasse à visão deles, eles simplesmente isolavam. Eles simplesmente agiam com preconceito. Excluíam essa pessoa, desdenhava, né? Diminuía essa pessoa. Então nós vemos aqui na história que um subiu para se engrandecer e o outro subiu para se humilhar. Duas atitudes diferentes aqui nós vemos. Aquele fariseu, ele louvou a si mesmo, adorou a si mesmo. Ele quis dizer ali que ele era o bom, que ele não precisava de salvação, porque ele mesmo já era suficiente. É isso que o orgulhoso pensa. E é isso que nós extraímos do orgulho na lição desta passagem. Porque o orgulho leva a confiança excessiva em si mesmo. Não que você não tenha que ter uma autoconfiança. Claro que você tem que ter. Você não pode ter uma confiança excessiva demais, a ponto de se diminuir os outros. O orgulhoso, ele estabelece o seu próprio padrão de justiça. As pessoas que não fazem aquilo, as pessoas que não fazem as coisas do jeito que ele quer, não serve para ele. Ele critica, né? Critica, diminui, briga, discute e tudo mais. Não. O púlpito da igreja está 3 centímetros arrastado aqui. Um pouquinho para a direita. Não, eu não quero. E já faz uma briga, porque o púlpito devia estar ali, porque o púlpito está 3 centímetros mais à direita do que ele gostaria que fosse. Então ele causa uma confusão por causa disso e critica sem parar. Essa é a característica do orgulhoso. Ele se sente superior e faz acepção das pessoas. Ele foca nos defeitos dos outros e esquece dos seus. Ele fala do defeito dos outros como se ele mesmo não tivesse defeito. Se coloca como juiz, como o cristão. Claro, não interprete mal. Essa questão de não julgar o outro não quer dizer que você não tenha o discernimento do que é certo e o que é errado. Eu chegar numa pessoa que eu gosto de dizer que ele está errando em algo, não é julgar. Tem pessoas que falam isso, né? Que qualquer coisa é julgar. Não, você está me julgando. Não, julgar é você julgar as intenções. É você pronunciar uma sentença, você dizer que aquela pessoa vai se perder, que vai se salvar. Você tentar julgar o interior daquela pessoa. Coisa que nenhum ser humano pode fazer. E sim Deus. Então o orgulhoso é assim. Ele foca nos defeitos dos outros e não nos seus. E acha que é um super-homem. Que tem muitas qualidades. Mas temos aqui o outro lado da história. Um é orgulhoso, um se sente muito e tudo mais. Mas temos o outro aqui, que é o publicano. O publicano, ao contrário do fariseu, que era referência na sociedade, que era considerado exemplo de cristão, o publicano estava na margem da sociedade, ele era escória da sociedade, ele era discriminado. Todo mundo que via um publicano falava traidor nacional, né? Porque o publicano ele era considerado traidor nacional por 2 motivos ali. Primeiro, porque ele trabalha para o Império Romano, para cobrar impostos do seu próprio povo. Segundo, como se não bastasse, eles roubavam
do povo. Ou seja, se ele tinha uma conta de R$ 300 para cobrar de você, ele falava que a conta era 600. Então, R$ 300 ficava com o Império Romano, R$ 300 ficava com ele. É um exemplo. Então ele era mal visto pela sociedade, discriminado. Onde ele passava, em vez de ser aplaudido como o fariseu era, ele era vaiado. Ele era vaiado, olhavam torto para ele e ele se sentia mal com tudo aquilo. Então o publicano ele estava à margem da sociedade. Mas o que torna a oração do publicano aceito? A humildade dele. Assim como vimos o orgulho, nós vamos ver sobre a humildade agora. E aquele publicano, ele chega, ele estando em pé, ele não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Quando você nem levanta os olhos é porque você não se sente digno da presença daquela pessoa. Você não se sente confortável porque você se sente mal com você mesmo. É esse sentimento que o publicano sentia ali na presença de Deus. Por mais que ele se sentia digno de estar ali, ele sentia a necessidade de orar. Por mais indigno que ele se sentia. Não, ele se sente indigno, eu não me sinto confortável, mas eu sei que eu preciso. Eu sei que eu preciso orar. Eu sei que eu preciso buscar a Deus. Porque eu sou pecador e preciso de salvação. Simplesmente ele pensava assim. E ele pensou nos seus erros. Ele encarou a si mesmo. Ele pensou nos seus erros como se ele fosse o pior pecador da face da terra. Quando por um lado o fariseu pensava que era o melhor crente que existia, o publicano se enxergava como o pior dos pecadores. Ele não olhou nenhuma hora para o lado ali para dizer, aquele fariseu é isso, aquele fariseu é aquele. Em nenhum momento ele olhou para apontar os erros do seu próximo que estava ali do lado do fariseu. Não tentou diminuir, não tentou falar mal dele. Ele enxergou o erro que tinha nele mesmo. Ele pensou nas coisas boas, né? Ele pensa nas coisas boas e viu que ele não tinha nenhuma dessas qualidades. Ele só pensava, olha, eu deveria ser mais justo, eu deveria ser mais honesto, eu deveria buscar mais a Deus, mas tudo isso eu não consigo alcançar. Tudo isso eu não consigo. Esse ideal eu não consigo por mim mesmo. Não consigo sozinho. Então ele enxergava uma infinidade de qualidades na frente dele. Ele poderia até enxergar o fariseu como um exemplo, talvez. Talvez ele olhava para o fariseu e pensava, olha, eu queria ser como ele, vai saber. De repente ele pensava até assim, né? Porque o homem não vê o coração, só vê a aparência. Mas ele olhou aquelas qualidades e percebeu que não tinha nenhuma delas. Ele pediu misericórdia. Ele bateu no peito dizendo, Deus, sê propício a mim, pecador. O que ele quis dizer com isso? Tenha misericórdia de mim, Senhor. Porque eu não mereço. Eu não posso salvar a mim mesmo. E o que é misericórdia? Misericórdia é nada mais nada menos do que a expressão do amor divino para com aqueles que não merecem. Quando você pensa em misericórdia, é justamente para aquele que não merece. E não para aquele que merece. Por isso, justamente quando você se chega à presença de Deus, você pode chegar com confiança de que receberá a misericórdia dele. Porque misericórdia é para isso. É para quem não merece. E por mais imerecedor que você possa se sentir com você mesmo, a misericórdia de Deus está disponível para você. Mas tome cuidado para não se sentir cristão demais, mais cristão que os outros. Toma cuidado com isso. Sabe, quando a gente começa a se enxergar bem, começa a pensar, nossa, como eu estou bem espiritualmente, a gente está perto de cair. Muito perto de cair. O apóstolo Paulo falava, quando eu estou forte, eu estou fraco. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque é que você reconhece a necessidade de um Salvador. O fariseu ele se declara justo aqui nessa oração. Ele era aplaudido pela multidão, ele era admirado pela grande massa. Se fosse fazer uma pesquisa de opinião naquela época, quem é mais cristão, o fariseu ou o publicano? O fariseu ganharia de lavada ali. Talvez ultrapassaria os 90% de aprovação. O publicano ali, eu acho que não chegaria nem a metade ali nem a metade da metade do que o fariseu conseguiria de aprovação. Mas, na opinião de Deus, aquele fariseu, por mais bom que ele se achava, ele estava reprovado.
aquela oração não foi aceita por Deus. Porque ele só se engrandeceu, só olhou o defeito do outro. Ele não se olhou no espelho. Nós muitas vezes esquecemos de olhar no espelho, de nos olhar no espelho, e pegamos a lupa para olhar a vida do irmão. Use menos a lupa e use mais o espelho. É para refletirmos. Eu e você refletirmos. Na opinião de Deus, aquela oração não valeu de nada. Mas o publicano, que era desprezado, discriminado, escória da sociedade, quase ninguém olhava na cara dele, era um exemplo de vergonha nacional. A oração dele foi aceita. Porque assim, pecados todos nós temos, mas o que faz Deus nos aceitar é o reconhecimento de que somos pecadores. Porque quando eu reconheço o meu pecado, quando eu reconheço quanto eu sou débil, que eu não sou melhor do que ninguém, eu sei que eu preciso de Cristo. Mas quando eu me blindo com aquele orgulho santo, eu impeço a ação de Deus na minha vida. E essa é a batalha do grande conflito hoje também. Orgulho versus humildade. O publicano, o fariseu se declarava justo, mas não era na opinião de Deus. O publicano se declarou pecador e isso abriu caminho para a ação de Deus. Olha que maravilha, que coisa tremenda. A misericórdia o alcançou, porque ele reconheceu que era pecador. Jesus termina a parábola: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Olha só, quando o fariseu ele vai orar, ele se refere ao publicano como este publicano, entendeu? Se desfazendo. Ainda bem que eu não sou como este publicano aí. Imagina ele olhando para o lado e medindo de cima e embaixo o cidadão. E agora ele é tratado da mesma maneira que ele tratou o publicano em sua oração. Porque Cristo fala: eu digo que este aqui, publicano, desceu justificado, mas aquele, a oração não foi aceita. Em qual dos dois grupos você se encaixa? Eu posso me aventurar em dizer que talvez nos dois grupos nós nos encaixamos. É uma luta dentro de nós entre humildade e orgulho. Às vezes somos humildes, mas às vezes somos tentados a sermos orgulhosos. Não perdoamos o nosso próximo. Não abrimos o nosso coração para a transformação. Vemos mais os erros dos outros do que os nossos. Falamos dos erros dos outros como se fôssemos perfeitos. Queremos ser juízes, sabe? Destruir a reputação das pessoas. É isso que o fariseu fazia com aqueles que... Eu quero que as coisas sejam do meu jeito, porque se não for do meu jeito, não vale. Porque eu vou criticar o tempo todo. No que será? Por horas nós nos identificamos assim, orgulhosos. Mas às vezes o inimigo vai lá e nos dá uma rasteira e a gente vê que nós somos mesmo. E aí nós vamos na presença de Deus como publicano. E eu convido você neste momento a reconhecer o seu pecado e ir à presença de Deus não para se engrandecer, mas para perceber o quão pecador você é e quão necessitado da graça de Cristo. Então, para relembrarmos aqui, para fazermos um resumo prático do que aprendemos essa noite. O orgulho é confiar em si mesmo excessivamente, estabelecer o seu próprio padrão de justiça. Quem não seguir não está aprovado, você critica. Vaia. Despreza quem não vive de acordo com o que você acha que é certo. Isso é atitude de orgulho. A sua motivação para fazer as coisas é receber aplausos e não engrandecer o nome de Deus. Receber aplausos, se engrandecer. Essa é uma atitude de orgulhoso. Foca nos defeitos dos outros, mas esquece dos seus. Usa mais a lupa do que o espelho. Chega no erro do próximo e aumenta. O erro é isso aqui, aumenta. Chega no seu espelho ali, não tem nada. Se finge de cego, né? Coloca uma venda nos olhos. E a atitude do humilde, ele se sente indigno, sente a necessidade de Cristo, de misericórdia. Pensa nos seus erros, encara a si mesmo e vê quão miserável é sem Cristo.
percebe que precisa da misericórdia, implora a misericórdia de Deus. Percebe, se declara pecador para alcançar a misericórdia, para alcançar a justificação que Cristo tem para oferecer a cada um de nós. Você tem uma decisão para tomar nesta noite. E eu vou louvar um hino aqui e peço que vocês meditem na letra desse hino e pensem com vocês mesmos qual tem sido a nossa postura perante Deus. Será que nós temos uma postura de orgulho, impedindo a ação de Cristo, como esse fariseu fazia, se sentindo mais cristão do que os outros? Ou nós somos o publicano, que nos entregamos e reconhecemos o nosso pecado e nos humilhamos perante a misericórdia de Deus? Essa decisão precisamos tomar. Eu convido você a meditar na letra deste hino que eu vou cantar. Entregue a sua vida a Cristo e implore para que Cristo te dê um coração mais humilde, porque o nosso natural de ser humano é ser orgulhoso. Eu mesmo não posso tirar o orgulho do meu coração, mas Deus pode. Então, eu peço que vocês meditem na letra deste louvor que será cantado agora, que Deus ele possa ser honrado e glorificado neste momento. Cristo, a certeza plena de paz e perdão. Seu exemplo me motiva a viver, confiando em suas promessas de amor. Seguro estou em meu Salvador. Salvação, poder, justiça encontro em Jesus. Aceitando sua morte na cruz. Esta é a fórmula completa de Deus para se unir ao homem que se perdeu. Cristo me ama assim. Sem demora vem pra mim. Ele esquece as minhas faltas e as joga no mar. Cristo quer nova vida me dar. Cristo quer nova vida te dar. Amém. Que Deus seja louvado. Deus seja louvado. Sim, Neide Elson, essa parábola é incrível, né? Nos transmite lições muito valiosas. Aí queria saudar aí também Caio Fagundes França, grande amigo aí, saudades, que Deus abençoe você. A Regina Toledo também, que entrou aqui, né? Não tinha saudado vocês ainda. Gostaria de orar com você neste momento, que você possa fazer uma entrega do seu coração a Cristo. Sabemos que o orgulho foi um dos pecados que derrubou a Satanás. E o orgulho, ele queria se elevar tanto, e o orgulho o lançou por terra. E Cristo ele se humilhou para nos salvar. E hoje ele está onde? No céu. Então, o orgulhoso ele está aqui em cima, talvez, aparentemente, hoje. O humilde está aqui embaixo, aparentemente, hoje. Mas na hora da salvação, vai se inverter. E o humilde será honrado, os humilhados serão exaltados. E os orgulhosos, infelizmente, não vão poder se salvar simplesmente porque não aceitam a salvação, porque acham que não precisam. Então convido você a orar comigo.
Senhor Deus, meu Deus do Pai, estamos gratos porque o Senhor nos ensina essa lição valiosa de humildade, Pai. Senhor, nos dê um coração mais humilde, nos dê um coração mais pronto a ajudar os outros e menos pronto a apedrejar as pessoas, Pai. Que possamos ter ciência dos nossos pecados, ó Pai, entender que ao falarmos do erro do outro, para tomarmos cuidado, porque nós também somos falhos, nós também somos errados. Então que possamos agir com humildade, Pai. Que possamos tomar mais posse do espelho e vermos o quão pecadores nós somos, ao invés de pegarmos a lupa e viver aumentando constantemente o erro do irmão, criticando, excluindo, tentando fazer com que todos se adequem às nossas ideias, Pai. Nossas ideias são falhas, é de ser humano. Só a tua visão é a visão correta, Pai. E pedimos que a humildade tome posse no nosso coração, para que o orgulho não venha nos fazer se perder. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua vida. Te desejo um feliz sábado na presença do Senhor e que a humildade de Cristo possa cobrir o seu coração e o meu, e que a misericórdia dele, que é um dom que nós não merecemos, que essa mesma misericórdia possa alcançar o meu coração e o seu. Que Deus abençoe você.